Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no laccursos.com.br e a gente vai dar início às nossas... continuidade à nossa aula de Direito Administrativo Revisão para o INSS, aula 2, belezinha? Vamos lá? Então é o seguinte, a aula de hoje... A gente vai fazer a revisão sobre poderes administrativos e começa a revisão sobre atos administrativos. Assunto super importante e super cai em prova, né? INSS e CESP, né? Essa dupla aqui vai dar o que falar nos próximos dias aí. Vamos lá. Poderes da administração. Vamos começar pelo poder, dever de agir. Esse é um dos poderes mais importantes. Na verdade, ele não é só um poder, ele é uma obrigação do administrador. O administrador tem que agir no interesse da sociedade. É por isso que ele é dotado de alguns poderes para fazer essa atuação. Olha só, o professor Eli Lopes Meireles, ele dá uma definição do poder, dever da administração. E essa definição dele é a seguinte, olha só. Se para o particular o poder de agir é uma faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que se apresente o ensejo de exercitá-lo em benefício da comunidade. Ou seja, o administrador, a administração pública tem o dever de agir em prol da sociedade, em prol da comunidade que a cerca. Aliás, ela foi constituída, o Estado foi constituído para isso, para atender o interesse social. Daí entra a administração pública, justamente para poder realizar aquilo que é o objetivo estatal, aquilo que é o objetivo republicano, aquilo que é o objetivo municipal e por aí vai. E o alcançamento desses objetivos parte justamente, ou passa justamente pelo poder-dever. A administração tem poder de agir, mas ela não pode ser omissa, ela tem o dever de agir em prol da sociedade. A omissão específica, uma conduta omissiva, será ilegal, via de regra. Por que eu posso falar para vocês com absoluta tranquilidade que a omissão estatal ela é, de alguma maneira, uma ilegalidade? Porque há um poder-dever de agir. Eu não posso simplesmente ser detentor de um poder de mando, qualquer que seja ele, um poder de execução, qualquer que seja ele, um poder de regulamentação, qualquer que seja ele, e não agir. Não como administrador, não como administração pública. A administração pública tem o dever de agir no interesse social. Maravilha? Beleza? Sussa? Tranquilos? Daí a ideia de que a omissão ela representa, via de regra, uma ilegalidade. Nem sempre é ilegal, mas via de regra você pode trabalhar sim a omissão estatal como uma ilegalidade. Olha a exceção que eu coloquei aqui, ó. Atos discricionários e reserva do possível. Muito cuidado com isso aqui, ó. Reserva do possível, tá? Muito cuidado com a reserva do possível, ela é extremamente utilizada pela União. O que a reserva do possível diz? Diz que é um direito da administração pública reservar-se a fazer aquilo que é possível, reservar-se a fazer aquilo que está dentro do orçamento, dentro da arrecadação efetiva. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que observar, porque as políticas públicas no Brasil, sejam elas de caráter social ou não, elas são movidas a dinheiro. Sim, é grana, bufunfa, arame, cascalho. Se eu não tenho grana, como é que eu executo políticas públicas? Daí vem a discussão fundamental de que o Estado tem que se programar, se planejar para fazer seus gastos. Ele arrecada, tem uma noção da sua arrecadação, planeja os seus gastos e gasta aquela arrecadação em prol sempre da sociedade. Não vai fazer arrecadação para gastar em prol do particular, né? Eu sei que existe um país nesse mundo que muitas vezes o dinheiro público acaba satisfazendo interesses de particulares. Mas não é o caso do Brasil, né? O Brasil é um país bacana, de administradores sérios, que têm consciência, que não desviam dinheiro público. Corrupção aqui é uma lenda, né? Abuso de poder, esse é um outro ponto também muito bacana e que geralmente cai em prova perguntando sobre o abuso de poder. O abuso de poder, segundo a doutrina, ele vai se subdividir, digamos assim, em excesso de poder e desvio de poder. Excesso de poder e desvio de poder. Beleza? Vamos ver o que é o excesso. O agente atua fora dos seus limites e da sua competência, invade a atribuição de outro agente. Desvio. O agente está dentro da competência, mas afasta-se do interesse público.
desvia-se da finalidade, impessoalidade, foi para o buraco, né? Típico de atos discricionários. Então vamos lá, excesso de poder. Eu tenho poder para... Vamos lá, para homologar uma licitação, tudo bem? Eu tenho poder para homologar uma licitação e tão somente homologar a licitação, mas não tenho poder para assinar o contrato decorrente dessa licitação. Então vejam só, o poder que a administração me conferiu me autoriza a homologar todo o processo licitatório, mas a contratação, que é a fase seguinte, para essa eu não tenho poder, mas ainda assim eu vou lá e assino o contrato e firmo o contrato e digo, ó, tudo bem, meu amigão, vamos lá, vamos executar esse contrato administrativo. Tá errado. Porque o que rola na questão do excesso de poder? Vou fazer um gráficozinho aqui, uma coisa boba, rápida, mas vai dar uma diferença nesse raciocínio, nessa recapitulação do assunto. Tá? Vamos pensar que isso aqui é um processo de compra, ok? Isso aqui é um processo de compra. O processo de compra ele vai se dividir basicamente em duas fases, tá? De forma grosseira. Vou colocar aqui a licitação e o contrato, tá bom? Se a gente for analisar com mais detalhes, a gente vai perceber que a licitação tem uma fase pré-licitação, ou seja, uma fase interna da administração e depois uma fase externa, e o contrato ele tem a sua fase de execução, monitoramento e alimentação de informações para a nova contratação, tá bom? Mas vamos trabalhar só com essa informação grosseirona aqui que o Cabeça fez, beleza? Licitação e contrato, tudo certo, são duas fases distintas. No nosso exemplo, a pessoa que tem poder para homologar, ela age até aqui. Ela não pode invadir esse campo de competência, porque, olha só, esse poder de homologar foi atribuído ao agente X, mas o poder de contratar, ele foi atribuído ao agente Y. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então, olha só que bacana isso. Será que a pessoa que tem poder de homologação de uma licitação, ele acredita firmemente que pode sim contratar, e vai lá e contrata. Então, ele invade a competência, ele atua no campo de competência de outro agente público. Isso aqui é excesso de poder. Ele excedeu o limite de poder que ele tinha, ele não poderia chegar até aqui. É proibido. Tá? Via de regra, na administração pública, de forma prática, via de regra, quem detém poder de homologar também tem poder de contratar. Tá? Isso é uma questão de facilitação, uma questão de praticidade. Mas existe um princípio na administração pública chamado princípio da segregação das funções. E esse princípio pode sim autorizar que o órgão, no exercício do seu poder hierárquico, organize as seções da administração e estabeleça que um setor é só competente para realizar a licitação e a sua homologação, e o outro vai fazer a contratação, efetivamente a contratação. Então, nesse ponto, não há problema nenhum, tá? Não há problema nenhum. Mas o fato é que, se houver essa divisão de trabalhos, a pessoa que só detém poder para homologar e não pode assinar o contrato, se ele assinar o contrato, nós teremos aí um excesso de poder. Ele agiu fora das suas competências. Belezinha? Sussa? Tranquilos, meu amigão, minha amigona do lacicursos.com.br. E olha só, vamos falar do desvio. Quando a gente fala em desvio de poder, que é uma modalidade do abuso de poder, eu vou, obviamente, tratar de um assunto específico aqui. Eu vou tratar do assunto chamado finalidade. Se eu me desvio da finalidade do ato, esse ato vai ter um vício justamente em um dos seus elementos, que é o elemento finalidade. O desvio de poder
com essa questão da finalidade, pode sim tornar nulo esse ato. E isso é fundamental, é de extrema importância para a gente saber, né? Veja só, você é fiscal de tributos do seu município, tá bom? Olha só que bacana. Você é fiscal de tributos do município. Ok? Tudo bem? Fiscal de tributos do município. E aí, você está andando pela rua e verifica uma pessoa lá estacionando na calçada. Estacionando na calçada. Algo que não existe no Brasil. Você tá vendo uma bizarrice, né? Não existe no Brasil. Ninguém estaciona na calçada no Brasil. E aí, como você é fiscal de tributos, você vai falar assim, ó, quer saber? Sou servidor público, sou fiscal, vou multar esse cidadão que estacionou em cima da calçada. Aí eu te pergunto, o seu ato de multar, ele é compatível com a finalidade dos poderes que você foi investido? Negativo. Você detém, sim, competência para multar, mas não para fazer multa de trânsito. Entendeu? Houve um desvio do seu poder. Você usou o poder para outra finalidade, que não a finalidade de fiscalização de tributos. Você resolveu exercer o poder de polícia de trânsito. Não tem nada a ver essa história. Você não poderia fazer isso. Há um desvio aí de função, né? Você está fazendo o papel de outro agente, mesmo tendo poder de fiscalização. Só que o seu poder de fiscalização não lhe foi dado para efetuar multas, ele foi te dado um poder de fiscalização. Gostou da super aula? Top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site, laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Laconcurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, 2 blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já. E o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar. Ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Laconcursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza. E nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aula de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, o que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser, que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser só felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera, olha só, mais de 150 horas, eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí, o nosso aulão de véspera que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário,
Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, oferecer com o professor Jefferson, já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP, INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LAC Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.